Boa tarde, meu nome é Thiago, mais conhecido como Grécia também. E mais uma tarde de sexta-feira, feriadão, estou aqui com a palavra do dia. Passando por alguns momentos na minha vida e em algumas elucubrações minhas, eu pude perceber que a palavra do Senhor, ela não se define pelo aquilo que nós realmente lemos superficialmente. É claro, a palavra de Deus ela tem sim uma visão sistêmica, uma visão panorâmica. Ela abrange sim um conhecimento que realmente passa uma resposta que está de acordo dos padrões realmente esperados pelo leitor, pelos membros de uma igreja, ou seja, ele realmente tem um padrão. Só que em algumas revelações que realmente o Senhor quer nos passar, a despeito de várias situações de nossas vidas, refletem-se a revelações individuais. E essas mesmas revelações individuais, elas provavelmente elas não vão ser dadas como uma resposta assim logo de cara. Assim como um conhecimento sistêmico, um conhecimento panorâmico, é muito diferente do que uma revelação, ou seja, um conhecimento individual. Porque esse mesmo conhecimento individual pode ser somente para você, somente para o seu entendimento espiritual, somente para aquilo que Deus realmente queira passar para você. E muitas vezes, eu mesmo, várias vezes que eu li alguns trechos da Bíblia, principalmente trechos desses muito importantes, eu queria a resposta na hora. Mas eu pude perceber que essa mesma resposta, essas mesmas revelações, elas não são dadas de uma vez, e sim são dadas por medidas. Medidas. Às vezes, você pegou uma palavra, um trecho, um versículo para meditação, e vem aquele apanhado geral para você. Vem aquelas medidas abrangentes, vai abrangendo, até que chega o momento em que você recebe o ponto fulcral da coisa. Ou seja, o ponto crucial, aquele mesmo que diferencia-se dos outros aspectos. Que no caso seria a palavra, a resposta desejada. Que a partir desse afunilamento, ocorre essa revelação certa, essa revelação essencial daquilo que é para a sua vida, ou seja, aquilo que se torna a palavra-chave para a sua vida. E uma palavra que falou muito forte comigo foi a respeito da esperança, nesses últimos tempos. E que muitas vezes nós temos verdadeiramente experiências nas nossas vidas, experiências difíceis, duras, que realmente acaba com a nossa esperança. Todos os desabores, desalentos que surtem nas nossas vidas, muitas vezes destrói as esperanças. Ou seja, a esperança, ela se esgota em meio a respostas ardorosas. Quantas vezes nós estamos firmes e fortes ali buscando o melhor, só que aí, pum, recebemos um banho de água fria, um banho de água gelada. Nesse mesmo instante, aquilo que estava guardado, infelizmente cessou, porque por conta de uma resposta ardorosa, uma resposta que não foi aquela que você estava esperando, fez com que sua esperança se desabasse. Assim como uma pessoa que está lutando contra uma doença, um câncer, por exemplo, e quando recebe, está com esperança desse câncer ser curado, mas a partir daí recebe uma péssima notícia, descobrindo que esse câncer está se avolumando cada vez mais. É algo difícil de lidar, né? É algo assim complicado, porque ela estava com uma esperança de ser curada, mas a partir do momento em que ela acha isso, vem o oposto. Vem sempre o contrário, e sempre aquilo que vai destruir. É difícil. E a partir do momento em que nós perdemos, ou seja, a nossa esperança acaba se esgotando por conta disso, porque ela já está, vamos dizer assim, tão concentrada naquilo, que quando recebe uma resposta desestruturadora, infelizmente, essa mesma esperança se cansa. Aquela mesma concentração se enfraquece. Mas, de modo algum, nós não podemos esquecer disso, porque a esperança, ela nos traz confiança.
Se nós temos esperança, se essa mesma esperança para que ela não venha a se esgotar, basta nós continuarmos tendo a nossa confiança com Deus. Porque a esperança, ela também traz a paz e a confiança. Se você tem confiança, se você tem esperança, você não vai ficar aturdido, você não vai ficar ansioso, nervoso, você vai ficar em paz. Em paz. Porque, assim como diz na palavra, ora, o mesmo Deus de paz vos dê paz de toda maneira. Ou seja, não importa as circunstâncias que você irá se encontrar, não importa os momentos difíceis, as épocas difíceis, mas o Senhor irá te dar paz de toda maneira. Ou seja, não importa o jeito em que você se encontrar, mas que recebamos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. E a esperança, a partir do momento, para que nós venhamos aprimorar muito mais isso que está dentro de nós, espiritualmente falando, nós podemos sentir, perceber que o que Deus pode nos passar e o que Deus me passou foi a esperança, ela pode otimizar a nossa expectativa e a nossa perspectiva de vida. Otimizar no sentido de que, a partir do momento em que nós tiramos um maior partido, ou seja, o melhor partido possível, ou seja, a partir do momento em que nós tiramos esse proveito desse momento em que nós estamos passando em meio à esperança, nós percebemos que a esperança fundada em promessas, ela cresce, ela se fortifica, porque as promessas que nós temos não são nós que criamos, mas sim são promessas projetadas por Deus. E se Deus tem uma promessa na sua vida, obviamente, a partir do momento que nós tirarmos proveito dessa esperança, consequentemente nós ficaremos fortificados para almejar, para aguardar essa promessa que o Senhor tem na nossa vida. E das perspectivas, ou seja, otimizar as nossas perspectivas, demonstra que o quê? Aquilo que está tão distante, ou seja, é provável, é algo desejado, mas aquilo que parece ser tão distante, provavelmente não vai ser distante. Ou seja, à medida em que você achar que aquilo que você busca, puxa, é tão difícil, é algo que eu quero tanto, mas está tão distante, está tão difícil, você vai perceber que essa probabilidade, a partir da esperança, a partir de você se firmar nessa esperança, você vai sentir que realmente você vai alcançar, porque ela vai trazer perseverança para você. Ela vai trazer vontade, desejo de lutar por isso, para que você venha garantir todas essas coisas que realmente você precisa garantir para alcançar esse bem tão almejado. Ou seja, nesse mesmo instante, nós percebemos então que a esperança traz atitude. Ou seja, ela não tão somente traz atitude, mas ela impulsiona a atitude. Muitas vezes nós precisamos ser impulsionados para algo. Não no sentido de sermos impulsionados, como posso dizer, no sentido de nos precipitarmos. Não. Mas no sentido de, pô, levanta daí, assim como o paralítico de Betesda, pô, ele precisou ser impulsionado, porque ele ficou esperando alguém levá-lo até o tanque, coisa que não aconteceu, e ao mesmo tempo que ele tentava se levar até o tanque, não sei como arrastando, porque se ele era paralítico, não sei como, né, se ele foi se arrastando, vinha outro e entrava na frente dele. Até que chegou Jesus e disse, levanta-te e anda-te. Você não quer ser curado? Você quer mesmo ser curado? Então, levanta-te e anda-te. Levanta-te e anda. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, se formos olhar, Jesus ele deu um chá de atitude pro cara. Ó, levanta, você não quer ser curado? Então levanta aí. Ou seja, ele impulsionou. Ele não se precipitou de maneira nenhuma. Ele simplesmente acreditou e levantou. Ou seja, então, essa mesma esperança não pode nos trazer comodismo. Existe uma grande diferença entre esperança e comodismo. Esperança você não quer dizer que você está esperando que você vai ter que ficar ali, à mercê de tudo. Não, de maneira nenhuma. Você vai lutar por isso também. Você vai perseverar por isso. Ou seja, nós percebemos que a esperança, que nem diz no versículo, até mesmo que diz em Romanos 8:24, que fala bem assim, que nós fomos salvos, porque nós fomos salvos pela esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ou seja,
o que alguém vê, não espera. Então, se nós formos realmente perceber, uma vez eu ouvi uma menina que escreveu em algum lugar e disse assim que a esperança não é algo tão bom porque ela sempre aparece nos momentos mais dolorosos da nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Realmente, né? Se nós formos olhar a esperança, qual que seria o oposto de esperança? Se nós, seria a aflição. Em outras acepções, a esperança, o oposto da esperança também significa desconsolação, desesperança, exasperação e desasperação. Mas dentro da acepção que realmente mais se encaixa relacionada ao contexto que estamos abordando, seria a aflição. Ou seja, o oposto, sucintamente, o oposto de esperança é aflição. Então, se ela estava acreditando que estava esperando algo, mas realmente isso aí estava trazendo a ela uma tristeza muito grande, uma desconsolação muito grande, então ela não estava com esperança. Ela estava aflita, porque a esperança, como eu disse logo antes, a esperança nos traz paz. Não importa as circunstâncias que nós estivermos, não importa se nós estamos vendo aquilo que realmente não queremos ver, mas a nossa esperança não pode se esgotar, não pode se acabar. Ou seja, muitas vezes a esperança ela acaba cedendo por nós mesmos, ou seja, por conta de agentes que estão incutidos dentro do nosso próprio ser, assim como a ansiedade, a angústia e o desânimo. Isso são coisas que realmente cedem a nossa esperança. Porque algum sentimento ele bate e faz com que a esperança, e faz com que a pessoa passe a enxergar o pior. Ou seja, voltemos novamente àquela palavra. Ora, a esperança que se vê não é esperança. O que alguém vê espera? Aí que entra o ponto fulcral da revelação da palavra de Deus, da revelação daquilo que o Senhor realmente quer passar. O ponto fulcral disso quer dizer que o que alguém vê não espera. Porque muitas vezes nós temos uma visão espiritual muito precipitada. A esperança ela nos traz paz. A esperança, além de ela nos trazer paz, ela nos ajuda a perseverarmos. Mas como nós vamos ter paz, como nós vamos perseverarmos, se ao mesmo tempo que nós temos a esperança, nós enxergamos sempre o pior? Se é para nós termos esperança, por que nós enxergamos o pior? Se é para nós termos esperança, por que nós enxergamos a morte? Se é para termos esperança, por que nós enxergamos a nossa perca? Então, de maneira nenhuma, nós temos esperança. De maneira nenhuma, nós teremos esperança se nós enxergarmos aquilo que não devemos enxergar. Porque o que alguém vê, como pode esperar? Realmente, nós só vamos esperar aquilo que realmente nós vemos. Mas aquilo que nós não vemos, mas que é certo, que provém da esperança em Deus, realmente nós iremos alcançar. Assim como nós podemos perceber que a esperança no mundo, assim como o paralítico de Betesda estava depositando a esperança dele em algo